Bem, para iniciarmos nosso trabalho sobre John Locke, devemos relembrar um pouco sobre o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico, político, social, econômico e cultural que surgiu durante o século XVIII. Esse movimento ele defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a emancipação e a autonomia. John Locke ele defendia que o conhecimento era alcançado através das experiências. Mas quem foi John Locke? John Locke foi um importante filósofo inglês, nascido na cidade de Warrington, na Inglaterra, em 1632. Ele é considerado um dos grandes líderes do Iluminismo e da doutrina filosófica empirista. Ele voltou toda a sua vida para a política e para o desenvolvimento intelectual. Ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas instituições de ensino superior da Inglaterra. Ele também foi professor nesta mesma faculdade, onde lecionou grego, filosofia e retórica. Ele defendia a teoria de que o conhecimento deriva da prática. Ele compara a mente com a tábua rasa, ou seja, uma folha de papel em branco, onde você vai escrevendo conforme as suas experiências, conforme o que você vai vendo. Para ele, todos os dados da mente derivam da experiência, ou seja, a experiência é a fonte e o limite do intelecto. Tá, mas onde é que John Locke entra no iluminismo? Porque ele tem tanta influência nesse movimento? Bom, ele defendia a liberdade dos cidadãos e era contra o absolutismo. Ao contrário de seu contemporâneo Thomas Roberts, que afirmava que um soberano absoluto era necessário para tirar o povo de um brutal estado de natureza, ele defendia que os poderes e funções do governo deveriam ser limitados. Defendia a liberdade e a igualdade. A liberdade de cada ser fazer sua escolha política, religiosa, ou tanto faz. E a igualdade de cada um respeitar aquelas escolhas que foi feita. Para defender esses direitos naturais, que é a liberdade e a igualdade, o homem criou um governo. Nesse governo tinha que haver um respeito à escolha de cada um. Caso contrário, as pessoas tinham a liberdade de questionar, de falar, que era algo que não existia antes do iluminismo. Bom, e ele também dizia que ao nascer, o homem tinha direito à vida, à fraternidade e à liberdade. Aí tem uma frase dele que diz mesmo assim, vou ler aqui, tá? Todo poder emana do povo, para o povo, pelo povo, para o povo. O homem deveria ser o centro e passar a buscar respostas de questões que até então eram somente justificadas pela fé. Ele negava o poder de Deus sobre o destino do ser humano. Ele achava, ou melhor dizendo, ele afirmava que quem moldava o ser humano era a sociedade, para o bem ou para o mal. Para o bem, o prazer, ou aquilo que o provoca. Para o mal, a dor, ou aquilo que a provoca. A filosofia política de John Locke tornou-se desde sua época conhecida como liberalismo, a crença da liberdade e da igualdade. John Locke influenciou o liberalismo de Adam Smith e Ricardo. As revoluções na América do Norte e na França, após o século XVIII, tinham ideias liberais. A Declaração da Independência e a Constituição norte-americana via Thomas Jefferson, um dos seguidores de Locke, com a ênfase de proteção à vida, liberdade e propriedade. Retomando o fato que John Locke era contrário ao absolutismo, vemos que esse filósofo defende a ideia que a soberania não vai residir no Estado, mas sim na população, ou seja, no povo. Mas por quê? Bom, para John Locke não tem essa ideia de eu sou o Estado, eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Não, pelo contrário. John Locke afirmava que existia um líder da população e que esse líder deveria proporcionar à população os direitos, por natureza, que cada indivíduo deve ter. O direito à propriedade, o direito à liberdade, como já foi citado anteriormente. Então, ele dizia que é a população que deve receber esses direitos, é a população que vai escolher a forma de governo, que vai escolher o seu representante. Então, a soberania não vai estar no Estado, mas na população, por ser a população que vai fazer isso tudo. Bom, John Locke, sendo o cabra esperto que é, ele vai afirmar que existiam três
órgãos separados que neles iriam consistir as ações do Estado. E quais seriam esses órgãos? Seriam subdivisões do poder. O poder legislativo, né, que seria o poder que cria as leis, vamos supor, o parlamento. O poder executivo, que seria o poder que administra as leis, seria o governo. E o poder federativo. O que é o poder federativo? É aquele tipo de poder em que iria ser estabelecidas as relações com potências estrangeiras. Seria esse poder que ia regular, vamos supor, se um país declarava ao outro guerra ou paz. Bom, John Locke sempre afirmava que dentre esses três poderes, o legislativo era o mais importante. E uma coisa de suma importância que vale ressaltar aqui é que ele sempre dizia o seguinte, que se você for estar presente, se você for uma pessoa que estiver presente no poder legislativo, você de maneira alguma poderá participar também do poder executivo. Por quê? Porque o legislativo seria aquele tipo de poder que criará as leis, e o executivo que administrará as leis. Imaginem vocês se o presidente pudesse criar as leis para ele mesmo se beneficiar. A nação não teria soberania alguma. Sobre os escritos mais importantes de John Locke, podemos citar Carta sobre a Tolerância, de 1689, dois tratados sobre um governo, também de 1689, e como o próprio nome diz, trata-se de um tratado com duas partes. A primeira parte, John Locke vai abordar a respeito da situação corrente do governo civil, e na segunda parte, ele vai justificar a presença do governo. Temos também ensaios sobre o entendimento humano, de 1690, onde ele vai abordar a coisa que ele sempre defendia, que é aquela ideia da tabula rasa. Por último, e não menos importante, Pensamento sobre a Educação, de 1963.